Graça e paz, irmãos. Amém? Que Deus continue abençoando a todos. Queria falar sobre um assunto, dando continuidade àquilo que nós temos falado, que é a necessidade de um transbordar do Espírito Santo. E nessa noite eu queria falar sobre esses dois elementos, vinho e óleo. Algo que todos nós precisamos. E eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 10, nos versos 25 a 37, onde Jesus conta a parábola do bom samaritano. Uma parábola bem conhecida, mas eu gostaria que, como uma parábola, descrever algumas coisas que possam estar meio ocultas ou interpretar de uma forma diferente essa parábola. Lucas 10, versos 25 a 37. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua mente. E ame o seu próximo como você ama você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, um homem da lei, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é meu próximo? E Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. E no caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram sua roupa, bateram nele, deixaram ele quase morto. E quando aconteceu que o sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. E também um levita passou ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. E quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal, levou para uma pensão onde cuidou dele. E no dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. E quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Vá e faça a mesma coisa. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus fale ao nosso coração. Deus possa nos trazer uma revelação da nossa necessidade nesta noite. Pai, muito obrigado por esse tempo de adoração, de comunhão, de louvor. Te adoramos, Senhor, e continuamos adorando o Teu nome. E agora, Senhor, queremos continuar ouvindo a Tua voz através dessa palavra, que o Teu Espírito Santo, Senhor, toque os nossos corações e nos faça entender o que está por trás das letras. Traga-nos uma revelação, Senhor, que mudará o nosso coração. Fale conosco, Senhor.
Fale através do teu Espírito e a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui está uma ilustração que Jesus usou para responder uma pergunta. E a pergunta é: quem é o seu próximo? Antes o doutor da lei disse: como é que eu posso herdar a vida eterna? Como é que eu posso ganhar a vida eterna? E Jesus joga de novo a pergunta: o que você acha? O que você, analisando como um doutor da lei, entende que você deve fazer para ganhar a vida eterna? Aí ele resume a lei como Jesus resumiu algumas vezes atrás. Eu creio que ele escutou isso de Jesus e resumiu a lei em duas partes e respondeu a Jesus. Jesus, certa resposta, né? Muito bem, parabéns. E ele não ficou muito satisfeito com aquilo e queria se justificar, disse: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta essa história tão bem conhecida, né, por todos, bem fácil de entender, e Jesus dá então essa parábola como uma referência de como nós podemos achar nosso próximo. Mas para nós, muitas vezes, fica complicado entender isso. Quem é o nosso próximo? E a lição e a parábola tem várias lições. Uma delas, por exemplo, é que o bom é que a ajuda não é para quem merece, mas é para quem precisa. Uma das lições que nós encontramos aqui é que a ajuda é para quem precisa e não para quem merece. Então, quando formos ajudar alguém, não medimos pelo que essa pessoa merece, né? Uma ajuda nossa, estou vendo que ela... Não. O que nós entendemos aqui, o que nós analisamos aqui é que é para quem não merece, é para quem precisa. Uma outra lição que a gente aprende nessa parábola é que a gente tem que cuidar daqueles que são nosso próximo até o fim. Cuidar bem, dar continuidade. Cuidar bem e dar continuidade. Foi essa uma das lições que nós aprendemos aí no Bom Samaritano. É como discipulado, é começar e terminar o cuidado, o acompanhamento da pessoa. É cuidar bem. Então não é só socorrer, não é só ajudar, mas é liberar as pessoas para que se tornem ajudadores também. Nós vamos ajudar alguém, cuidar dessa pessoa, até que ele seja forte e possa ajudar outros, sejam também um cuidador, um ajudador. Então a resposta natural nossa para esse texto seria assim: bom, quem é o nosso próximo? Todos aqueles que precisam de ajuda. Mas, na verdade, o que Jesus responde aí é o seguinte: o meu próximo é todo aquele a quem eu faço próximo. O meu próximo é todo aquele a quem eu faço próximo. Disse que o samaritano olhou como o sacerdote olhou, como o levita olhou, mas ele teve pena. E mais, ele deu um passo para o próximo. Chegou perto dele, diz o texto. Então, quem é o nosso próximo? É aquele que, estando perto de mim, recebe um ato, recebe um passo que eu dou em direção a ele. Esse é meu próximo. Então, quem faz o meu próximo sou eu. O mesmo sujeito caído na beira do caminho era o próximo do sacerdote e do levita. Mas o que o texto diz, eles fizeram o quê quando viram o homem caído? O que eles fizeram? Passaram do outro lado. Quem é o meu próximo?
é aquele que, estando próximo, recebe um ato, recebe um passo que eu dou em direção a ele. Então essa foi a resposta simples que Jesus fez a essa pergunta. Quem é meu próximo? Mas Jesus não dá ponto sem nó. Jesus dá uma alfinetada no doutor da lei e Jesus coloca vilões nessa história. E ele não só coloca os assaltantes como vilões, mas também como um sacerdote e um levita, como vilões dessa história. E o que é sacerdote e levita? Representantes máximos da religião de Israel da época. Gente que era considerado boa, gente que entendia a Bíblia. Então, Jesus coloca além dos assaltantes, esses dois camaradas, o sacerdote, que era o que ministrava a lei, o que sacrificava no altar, e os levitas, que eram o pessoal da música, o pessoal da adoração. Então ele coloca o pessoal da frente como os vilões. E mais, Jesus, não satisfeito com isso, põe como mocinho da história um camarada samaritano, que era uma etnia que Israel tinha uma inimizade plena. Não gostavam dos samaritanos, odiavam os samaritanos. Então o mocinho da história era o pessoal odiado pelo doutor da lei. E os vilões da história era o próprio doutor da lei, era o próprio amigo, o próprio círculo de amizade, de relacionamento do doutor da lei. Então, quando Jesus vai responder essa pergunta, ele conta uma história, mas abre um leque, um imenso leque para a gente interpretar outras coisas. É como se entrássemos numa casa, aí tinha outros cômodos, outras portas, que a gente pudesse entrar e explorar o texto de uma forma maior. Então, numa parábola, seja qual for ela, há várias coisas que nós podemos trabalhar, embora exista um tema central. Qual é o tema central dessa parábola? Responder a pergunta: quem é o meu próximo? Mas essa parábola do bom samaritano, também podemos falar de religião, de salvação, da lei de Moisés, de violência, de compaixão, de assistir os mais necessitados. Enfim, há um leque, muitos cômodos nesta casa chamado parábola do bom samaritano. Essa parábola ela foi interpretada, é uma das primeiras parábolas a serem interpretadas pela igreja. Lá no ano 170 da era cristã, um camarada chamado Orígenes interpretou essa parábola assim: pessoa na beira do caminho é quem não foi salvo. Aí vem Jesus, as pessoas passam ao largo e não ajudam. Mas Jesus vem e pega ela, carrega ela para a igreja, que é a hospedaria. E a igreja vai cuidar dessa pessoa, vai ajudar ela a se restabelecer. Aí ele dá 2 moedas. Qual é o sentido dessas 2 moedas? 1.000 anos, 2.000 anos. Aí Jesus vem e resgata a igreja. Né? Então, se perguntar para mim, você concorda com essa interpretação? Não. É uma interpretação bem ruim dessa parábola. Mas eu tenho que concordar com algumas coisas aí com Orígenes, que a gente pode interpretar alegoricamente algumas coisas.
O problema, se a gente interpreta de forma alegórica tudo, aí vai dar muita heresia, como o próprio Orígenes aí fez com essa parábola. Mas nós podemos argumentar biblicamente esse texto, irmãos. E nesse caso, eu peço licença aos irmãos, tá? Para interpretar também. Daí uma interpretaçãozinha nessa parábola e dizer o seguinte: o homem caído na beira do caminho pode ser qualquer um de nós aqui. Mas também o sacerdote que passou ao largo pode ser qualquer um de nós aqui. E o levita também. E até o bom samaritano pode ser qualquer um de nós. E esse homem, à beira do caminho, recebe uma ministração de vinho e de óleo. E eu quero chamar aqui a atenção dos irmãos que tanto o vinho como o óleo podem ser também interpretados como o sangue de Jesus e o Espírito Santo. Nós vamos pegar uma taça nessa noite de um vinho, um suco da uva. E ele simboliza o sangue de Jesus. Então, me dê aí um espaço para você entender um pouco sobre essa questão. Que nós podemos interpretar alegoricamente esse texto usando o vinho e o vinho como o sangue de Jesus e o óleo como a unção do Espírito Santo. Porque óleo na Bíblia é a unção do Espírito Santo. Bom, eu sei que a parábola do bom samaritano, ela foi escrita para o que mesmo? Responder à pergunta, quem é meu próximo? Eu sei disso, irmãos, tá bom, eu não vou falar heresia, prometo. Mas eu sei que o óleo e o vinho são símbolos do sangue e do Espírito Santo. Bom, o vinho e o óleo eram, na época, usados como remédio. Quando o vinho era usado para infecção e o óleo para dor. E assim, alguém que estivesse enfermo ou naquela condição do homem caído à beira do caminho, certamente receberia esse medicamento, óleo e vinho. Mas Jesus usa de muitos símbolos para falar verdades espirituais. Jesus usou peixes, Jesus usou sementes, árvores, o tempo, em pães, e até mesmo óleo, e até mesmo vinho, para falar verdades espirituais, profundas verdades espirituais. Eu quero me dar o direito nessa noite de interpretar de forma criativa esses dois elementos como sendo o sangue de Jesus e o óleo do Espírito. E dessa forma, sermos instrumentos de Deus para ministrar esses elementos às pessoas. Eu quero que fique bem claro isso, que todos os homens estão enfermos e caídos à beira do caminho. E precisam ser ministrados, ser tocados, ser curados e serem ministrados pelo vinho e pelo óleo, pelo sangue e pelo Espírito Santo. Eu quero frisar, antes de começar a falar sobre isso, que fazer o bem, ajudar o necessitado, atender aquele que está caído à beira do caminho, não significa necessariamente atender o pobre. Não é isso que Jesus está dizendo. Porque a quantidade de recursos de uma pessoa não é a maior dimensão, ou o termômetro, ou algo para um instrumento de medição para avaliar o nível de
miserabilidade humana. O quanto esse ser humano é miserável. Não é quanto ele tem de recursos. Não é quanto dinheiro ele tem na sua conta. Não é quantos bens ele tem. Ser pobre não é a pior coisa que o ser humano pode passar. Ser vítima de violência não é a pior coisa que alguém pode passar. Estar enfermo não é a pior coisa que o ser humano pode passar. Estar marginalizado, oprimido, faminto, moribundo, não representa a maior dimensão de miserabilidade de um ser humano. Porque a maior dimensão de miserabilidade humana é o pecado e a maldade humana. Essa sim é a condição daquele homem caído ao caminho. Aquele homem caído ao caminho, mas também aqueles homens que passaram ao largo, descrevem um estado humano de pecado e de maldade humana. Enxergamos isso naqueles ladrões, naquele caído, mas também naqueles que passam ao lado. E é assim que Deus enxerga a gente. É assim que Deus enxerga a gente. Ele não vê a nossa raça, não vê a nossa cor, nossa posição, nossa capacidade, nossos bens, ou qualquer outra forma para medir o ser humano que a gente usa, que a gente avalia as pessoas. Deus não avalia assim. Deus olha para mim e para você e nos considera miseráveis, perdidos, sujos, caídos à beira do caminho. Ou com expressões de maldade nos seus corações que passam ao largo e não ajudam aqueles que estão precisando. Então, o que Deus vê é o pecado, é a maldade humana em todos nós, sem exceção. Sem exceção. Não é porque você é cristão que o nível de maldade minha e sua é digno de inferno. E Deus olha a gente assim. Nós estamos debaixo da ira de Deus. E a qualquer momento Deus executará o seu juízo sobre a humanidade. Há uma ira de Deus estabelecida no mundo. E o mundo está chegando a tal grau de maldade que a taça de iniquidade vai se encher. E Deus vai executar juízo sobre a terra. Então, nós podemos perceber que todo ser humano necessita da ministração do sangue e do óleo. Todos, sem exceção. Todos precisamos do vinho e do sangue de Jesus. Nós precisamos do sangue de Jesus. Todos nós, sem exceção, precisamos do sangue de Jesus. Porque sem o sangue de Jesus, eu estou perdido. O homem, na perspectiva do homem, se você é o homem caído à beira do caminho, o sangue precisa fazer efeito na sua vida. Porque você está condenado. Como homem caído à beira do caminho, nós estamos sem vida, sujos, abandonados. Estamos condenados à morte, esquecidos. Então, no sangue de Jesus, que eu preciso ser ministrado, eu vejo o amor de Deus por mim. Eu vejo o quanto eu sou pecador.
eu vejo que sem o sangue eu vou continuar caído. Sem o sangue a minha vida não tem nenhum sentido. Sem o sangue o meu pecado me levará a consequências eternas. Sem o sangue eu estou afastado de Deus. E nada, absolutamente nada, existe em mim para me tirar daquela condição. Para me levar de volta para Deus. A não ser pelo sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Para salvar a minha e a sua vida. Então todos nós estamos à beira do caminho, precisamos do sangue de Jesus. Precisamos da ministração do sangue de Jesus. O sangue que lava o meu pecado. Sem o sangue eu não tenho forças para me levantar. Sem o sangue, eu sei que a religião, ou nada que eu faça, vai me tirar daquela condição, vai me salvar daquela situação. Eu sou o homem caído à beira do caminho. Eu preciso do sangue de Jesus. E vejo que a maldade humana, e que nada existe neste mundo que possa me erguer dali. Ninguém e nada neste mundo vai me tirar daquela condição, porque o mundo passa ao largo. Porque o mundo atravessa a rua. O mundo está do outro lado da calçada. E o mundo, e tudo que o mundo pode aparentemente trazer para mim e para você, nem nada pode nos tirar daquela condição. O mundo vira as costas para nós. E o mundo continuará fazendo isso. Mesmo que a gente conquiste, mesmo que a gente pense que a gente está bem, mesmo que a gente pense que nada vai acontecer a gente. Nós estamos à beira do caminho e estamos condenados à morte. E estamos precisando de alguém que venha e ministre o sangue de Jesus em nossas vidas. Sem o sangue, eu continuarei no processo infeccioso do pecado que me levará à morte e à morte eterna. O vinho era para combater as infecções. Sem o sangue de Jesus, o processo infeccioso do pecado que habita dentro de mim continuará me comendo, me corroendo, me levando à destruição até a morte eterna. Eu preciso do sangue. Eu preciso de Jesus. Eu preciso ser banhado por esse sangue que vai me livrar dessa situação. Mas na perspectiva também do sacerdote e do levita, eles precisam do sangue. Nós, como levitas e sacerdotes, nós precisamos do sangue. Porque sem o sangue, o meu coração continuará duro. Sem o sangue, eu morrerei na minha religiosidade. Continuarei atravessando a rua. Sem o sangue, eu continuarei um religioso. E a religião me levará à morte. A religião transmitida dos meus pais para mim, elas não têm nada. De fato, elas não têm nada a me oferecer. Se eu não entregar a minha vida e me banhar no sangue de Jesus, elas não valem de nada. Eu continuarei um religioso. Farei até algumas coisinhas boas, mas não terei compromisso com Deus. Sem o sangue, eu viverei afastado do próximo. Sem o sangue, eu vivo uma casca religiosa que me escraviza e também me anestesia o coração.
Está lá o sacerdote e o levita anestesiados, seus sentimentos. E é assim que a religião faz. Ela anestesia o nosso coração. E nós ficamos endurecidos, resistentes, orgulhosos, vivendo uma vida de fachada, de títulos, de posições. Mas eu preciso do sangue como um sacerdote e como um levita. Sem o sangue eu não sou salvo, eu não desenvolverei a minha salvação. Sem o sangue, os meus olhos continuarão fechados. Existem muitas pessoas caídas à beira do caminho, mas os meus olhos continuarão fechados. Eu preciso ser lavado pelo sangue de Jesus, para que meus olhos sejam abertos. Eu preciso do sangue, pois sem isso eu jamais serei feliz. Eu jamais alcançarei o propósito de Deus para a minha vida. Eu preciso do sangue. Como um sacerdote, como um levita. Talvez seja essa a sua condição. Mas também da mesma forma, como todo ser humano precisa do sangue, todo ser humano precisa do óleo e do sopro do Espírito Santo na sua vida. Todo ser humano precisa ser ministrado pelo óleo. O Espírito Santo de Deus quer soprar na minha e na sua vida. E o óleo do Espírito é o que nós precisamos. Na perspectiva daquele que está caído à beira do caminho, à beira da estrada. Eu preciso do óleo, porque sem o óleo eu não tenho como me recuperar. A dor é grande. E o óleo era usado para a dor. Eu preciso do óleo porque eu necessito da cura do passado. O passado me trouxe destruição. Mas eu preciso de um óleo, da presença do Espírito Santo que me renova, que me levanta, que me faz novo, com uma nova direção, uma nova unção. Então eu posso me levantar. Eu preciso do óleo, porque eu preciso de força do Espírito Santo para continuar o caminho. Eu preciso do óleo para enxergar corretamente a minha condição. Eu sou um pecador e preciso da presença do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso do óleo para assumir a minha missão, entender e viver o propósito de Deus na minha vida. Sem a unção do Espírito, sem o óleo do Espírito, nada vai acontecer. Eu vou continuar ali, gemendo, lamentando o meu passado, lamentando as minhas feridas, lamentando as minhas dores que as pessoas fizeram, lamentando o que aconteceu comigo, lamentando aquilo que eu não consegui fazer, lamentando aquilo que eu não consegui produzir, e vivendo do passado, na condenação do passado e na aflição do passado. Por isso eu preciso do óleo do Espírito que me levanta, que me restaura, que me abençoa, que me põe de novo no caminho, agora no caminho certo. Na perspectiva do sacerdote, do levita, eles também precisam de óleo. Eles também precisam do Espírito Santo. Eles precisam do óleo para serem libertos da maldade que existe no coração. Maldade. E não estão falando de gente ímpia, estão falando de crentes em Cristo. Precisam ser libertos da maldade do coração. Precisam ser libertos do individualismo. Eu sou um sacerdote. Eu não posso tocar num ferido, porque eu estou pronto para ministrar.
Se eu tocar, eu vou ter que novamente fazer o cerimonial, lavar minhas mãos e ficar alguns dias. Vai retardar a minha jornada. É essa a mentalidade do sacerdote e do levita. O individualismo, que hoje é o Deus desse século. Por isso eu preciso do Espírito Santo para ser liberto do meu individualismo. Olho para me quebrar, porque eu me considero melhor que os outros. Porque eu tenho, porque eu faço, porque eu sou bom nisso, porque eu tenho conhecimento. Olho para ser quebrado, porque eu me considero melhor do que os outros. Eu preciso do óleo para ser quebrantado, porque eu sou arrogante, sou ganancioso, sou mesquinho. Eu retenho. Eu não quero gastar com aquele que está ali necessitado. Eu não quero deixar 2 peças de prata, e prata fala de redenção. Eu não quero deixar 2 peças de prata lá para o camarada cuidar dele e depois pagar uma conta maior ainda. Eu sou mesquinho. É isso que pensava o sacerdote e o levita. Eu vou me envolver com isso aí, eu estou perdido. Eu sou mesquinho no meu dízimo, na minha oferta. Eu sou mesquinho com a ajuda com o meu irmão que está precisando. E não só em recursos, mas o tempo. Eu sou mesquinho, porque minha agenda não tem espaço para o outro. Eu não vou me envolver, porque eu vou me atrasar. Diferente do bom samaritano que para, ajuda, acolhe, perde o seu tempo novamente, ou ganha tempo fazendo o bem, leva para o lugar, fica lá com ele aquele dia, depois vai voltar e vai ajudar. Tem um compromisso. Por isso eu preciso do óleo, para quebrar minha arrogância, minha ganância, minha mesquinhez. Eu preciso do óleo porque tem uma agenda que não prioriza as pessoas. Eu preciso do óleo para que o Espírito Santo de Deus escreva a minha agenda. Eu preciso do óleo para romper com a vida religiosa que eu tenho vivido. Preciso do Espírito Santo para amar verdadeiramente as pessoas. Não amar as circunstâncias, não amar porque o outro está bem, não amar porque as coisas estão dando certo, não amar porque... Eu preciso do Espírito Santo para romper com essa falta de amor. Sabe, Paulo diz que no final do mundo, ou no fim dos tempos, o amor de muitos esfriaria. E parece que esse amor invadiu a igreja. Pois o sacerdote e o levita continuam do outro lado da estrada. Eu preciso do Espírito Santo, porque o amor de Deus é derramado através do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo para priorizar o reino. Eu preciso do Espírito Santo para dar o passo em direção ao meu próximo. Porque o meu próximo só torna próximo quando eu dou um passo em direção a ele. Eu preciso do óleo para ministrar o cansado, a força do Espírito. Eu preciso ministrar o óleo para trazer cura àqueles que estão ali caídos, àqueles que estão presos, àqueles que estão cativos, àqueles que estão aflitos, àqueles que estão abandonados, àqueles que estão marginalizados. E mais uma vez reforço, não são os pobres necessariamente, mas todo aquele que precisa da minha ajuda. Eu preciso do óleo para remover as máscaras que eu aprendi a fazer. Faço uma máscara para sair para uma festa, faço outra para vir à igreja, faço outra para me relacionar com a pessoa, faço outra para usar em casa, faço outra para praticar um esporte. Eu tenho máscaras, eu aprendi a fazer máscaras. E eu preciso do óleo para romper, para quebrar, para remover
as minhas máscaras. A máscara do sacerdote, a máscara do levita. Impediram eles de darem um passo ao próximo. Olho para discipular. Olho para cuidar bem das pessoas e acompanhá-las até que fiquem firmes, fortes e possam reproduzir o discipulado. Para terminar, eu creio que nós precisamos ficar de joelhos na presença de Deus. Diante da cruz do Calvário. E orar e clamar para que o sangue de Jesus venha sobre nós. E para que o derramamento do Espírito venha sobre nós. Então, esteja na condição do caído, esteja na condição daqueles que passaram ao largo. Nós precisamos do sangue para purificar todo o pecado. A nossa oração nessa noite tem que ser: Senhor, lava-me nesse sangue bendito. Ou como diz a velha música, sim, nesse sangue, mais alvo que a neve serei. Lava-me, Senhor. Lava-me, Senhor. Lava-me do meu pecado, Senhor. Olha para mim, Senhor. Porque o Senhor só nos aceita se nós estivermos lavados do sangue de Jesus. E, Senhor, enche-me do Teu Espírito Santo. Passa o Teu óleo sobre minha vida. E aí Jesus olha para nós, nos pega pela mão e nos fala: levante, os seus pecados foram perdoados. E eu derramo o óleo, o meu Espírito Santo sobre a sua vida. Então, Senhor, lava-me nesse sangue precioso, nesse sangue bendito, e unja-me com esse Teu Espírito Santo. Óleo e vinho, sangue e Espírito. E nessa noite de Santa Ceia, é isso que nós temos que clamar. É isso que nós temos que pedir. Sangue. Senhor, sangue de Jesus sobre a minha vida. Senhor, o óleo do Espírito Santo sobre a minha vida. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Curva a sua cabeça. É tempo de nós orarmos. É tempo de pedirmos ao Deus de graça e de misericórdia. Está irado conosco. E a qualquer momento vem sobre nós com a sua ira. Mas é um Deus cheio de amor que nos vê na beira da estrada, caído. Ou nos vê atravessando a rua do outro lado, com os nossos corações, nossa cabeça empinada, nosso nariz empinado, e vendo uma casca religiosa. E Deus olha para nós. E tanto ao caído quanto aqueles que estão passando ao largo, estão querendo ouvir: Senhor, derrama, limpa-me com Teu sangue, lava-me com o Teu sangue, purifica-me com o Teu sangue, perdoe os meus pecados, me dá uma nova chance, Senhor. Limpa-me, Senhor. Limpa-me, Senhor. Eu não conseguirei jamais sair da condição que eu estou,
Se não for pelo teu sangue, eu morrerei. A infecção do pecado tomou conta do meu coração. A infecção do pecado está me levando à morte. Senhor, quebra o processo da infecção com o sangue de Jesus. E Jesus quer, e já derramou o seu sangue, e nesta noite quer perdoar os nossos pecados. E o mesmo Deus que ministra o sangue, quer ministrar do óleo, da presença do Espírito, da doce presença do Espírito, do Consolador, do Reparador, daquele que nos anima, que nos dá propósito de vida, a presença do Espírito Santo em nós, tanto para o caído, quanto aqueles que passam ao largo, que estão cansados da vida religiosa, estão cansados das máscaras, estão cansados de verem um egoísmo, a arrogância. Mas nessa noite clamam pelo óleo e a presença do Espírito Santo encherá os corações. E a nossa oração é essa. Senhor, derrama o teu sangue. Lava-nos com o teu sangue. Enche-nos com o teu Espírito. Amém, Jesus.